nos conectando aqui, vai compartilhando e vamos começar então a reflexão. Vamos ler o Santo Evangelho de hoje, né? Quem está, tá. Quem não está, depois aparece, tá bom? Vamos ler o Evangelho de hoje, que é de Lucas, capítulo 2. Cadê? A live aqui sumiu, meu retorno. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Isso, lá é capítulo 2. Vamos colocar um pouquinho mais para cá, para ver se a gente visualiza melhor. Aí, capítulo 2, versículo 22 a 35, né? Um evangelhozinho um pouco grande, isso é para você acompanhar mais aí, se você quiser na sua Bíblia, ou se não, vai escutando, tá bom? Vamos, então, proclamar o evangelho, começando o nosso momento agora sério, já a acolhida já foi feita, bem-vindo cada um, cada uma. Vamos, então, nos colocar em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Senhor, e inspirai-nos, para que, por vossa palavra, busquemos cada vez mais viver na fé, para que cada vez mais, buscando os teus sinais em nossa vida, saibamos viver o mandamento do amor entre nós, irmãos e irmãs na fé, com os nossos semelhantes e mesmo com aqueles que não creem como cremos, porque também são nossos irmãos em humanidade, e assim mostrarmos o nosso amor por vós, ó Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação de todo o Israel, de todo o povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, aqui está o evangelho de hoje, né? Este evangelho todo aí é do versículo 22 até o versículo 35. O capítulo 2 de Lucas é também chamado ainda o capítulo da infância de Jesus, né? Os evangelhos da infância correspondem ao evangelho de Mateus,
capítulo 1 e 2 também, e também Lucas, né? Que também é o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Depois começa, então, o capítulo 3, aí sim vai para João Batista, para o batismo, né, de Jesus, e etc. Já a vida adulta, já a vida missionária. Mas o capítulo 2 ainda está na infância de Jesus. Está no momento em que Jesus vai é levado ao templo. A cena, mais ou menos, que a gente pode imaginar, é muito bonita, né? Vou aqui pesquisar, ver, enviar já uma cena do Evangelho, né? Cadê você? Eu baixei mais cedo, mas parece que não veio. Ah, sim, tem aqui, sim. Essa cena aqui, ó. Tá vendo? Foi o que mais ou menos, né? Imagina-se que aconteceu dessa forma aqui, né? Vou tirar essa imagem aqui. Cadê? Não, essa não. Essa aqui. Opa, essa não. Aí, tá um espaço. Então, essa cena aqui, provavelmente, né, ou é do modo que aconteceu, é o Simeão, né, esse senhorzinho aqui, ó, Simeão, segurando o menino Jesus. Cadê você? Esse lado. Cadê? Ah, aqui. Segurando o menino Jesus nas mãos com Maria e José. É uma cena bonita, né? Observar que o menino Jesus, né, foi segurado por Simeão. Imagine você ter o prazer de segurar o menino Jesus. É tão bom segurar um bebê já, né? Ter um bebezinho nas mãos. Imagine sabendo ali que é a promessa. Então, foi essa alegria que Simeão teve. Maria segurou muitas vezes, a mãe segurou o menino. É o que nos mostra o evangelista, a narrativa do evangelista. Tem uma teologia, tem todo um entendimento, né? Porque o Simeão, até o próprio nome dele, né? Um idoso que esperava a esperança do povo de Israel, um Senhor já que agora pode, é ele que esperava a expectativa viva de Israel, já um Senhor cansado, mas querendo ver, não queria morrer sem ter visto o Messias, e acontece que ele vê, né? Ele segura o menino nas mãos, nos braços. Só uma perguntinha para você agora. Você está compartilhando essa live? Já colocou nos status? Eu dei uns 10 minutos aí para vocês, né, chegarem e poderem, assim, até compartilhar o link, tá bom? Mas vou até colocar aqui, ó, colocar uma foto para as pessoas verem que estamos online aqui. Cadê? No grupo, pronto. Deixa eu ver aqui. Eu vou sorrir para a câmera. Vou mandar aí no WhatsApp de vocês, tá? Então, é isso aí. Você vê, olha que cena bonita. O pai e a mãe, né, José e Maria, olhando para o menino, e o próprio Simeão olhando também, contemplando. E dizer essas palavras, né? Agora pode deixar o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, né? Agora pode despedir em paz, segundo a tua palavra, né? Ou conforme a tua promessa, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste em face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Esse é o chamado cântico de Simeão. A liturgia da igreja, nós padres, as freiras, né, os irmãos, todo mundo que quiser e que puder também, mas principalmente nós temos a obrigação de rezar todos os dias, né? Uns rezam mais fielmente todos os dias, outros nem tanto, mas a obrigação de todos é de rezar na noite esse cântico também, as chamadas completas, porque até a preparação para dormir,
Então, depois de contemplar todo dia, vai falar para o Senhor, vai falar para Deus na oração. Então, diz a oração de Simeão. Nós estamos, de fato, preparados para o Senhor? Nós estamos atentos a cumprir a lei de Deus? Lembra que Maria e José, né, eles foram cumprir a lei de Deus. Eles cumpriram. Opa, deixa eu ver isso. Aqui tá um pouquinho aí. Eles cumpriram a lei de Deus. Foram lá oferecer os sacrifícios próprio dos pobres, né? Próprio dos pobres, que era um par de rolas ou 2 pombinhos. Rolinhas e pombinhos, pássaros. Porque tinha o sacrifício dos ricos, era um pouco mais, né? Era um cordeiro, um touro, né? De acordo com a lei. Vamos até consultar lá o que é que a lei prevê, quando diz assim, eles foram cumprir a lei do Senhor. Né? Está em Levítico, capítulo 5, versículo 7. Vamos aqui ver o que é que diz Levítico, lá no Antigo Testamento. É o quarto, deixa eu ver, é o terceiro livro da Bíblia. Terceiro livro da Bíblia, Levítico 5, versículo 7. O que é que é dito neste livro a respeito do que Maria e José foram fazer no templo. Se não tiver recursos para oferecer uma reis de gado miúdo, trará ao Senhor, em sacrifício de reparação pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um deles para sacrifício pelo pecado e outro para o holocausto. Né? Aqui, olha, é engraçado, eles vão oferecer o sacrifício para purificação, tanto da mãe quanto da criança, né? Então, tinham que oferecer ao sacerdote, né? Olha, e ele os trará ao sacerdote e oferecerá em primeiro lugar o que for destinado ao sacrifício pelo pecado. Antônio Andrade, boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Tá? O Antônio Andrade é de onde? Se identifique aí, é lá de Lapa também? É do... como é? Tanque Novo? Não sei se é o Antônio do Tanque Novo. Ou é Antônio aqui de Salvador? De onde for, bem-vindo. Então, era para se cumprir a lei, conforme foi dito na lei de Moisés. Tinha que apresentar o menino, né? E cumprir o ritual de sacrifício. Em Levítico 12 também está ali para Adbrota, Salvador. Sim, foi o seu tio, não foi? Que o Job, semana passada, no começo da semana, né? Semana passada, final de semana, acho que foi no final de semana, e partiu. Foi. Então, Deus o tenha. Olá, Levítico 12, versículo 2 a 4, também diz o seguinte. Se uma mulher conceber e der à luz o menino, ficará impura durante 7 dias, como por ocasião da impureza das suas regras. No 8º dia, circuncida-se-á o prepúcio do menino, e durante 33 dias ele ficará ainda purificando-se do seu sangue. Não tocará coisa alguma consagrada e não irá ao santuário até que se cumpra o tempo de purificação. Essas eram as leis rituais de purificação, né, do povo judeu. Eram muitas leis, que inclusive essas leis foram absolvidas pelos povos pagãos, dos povos pagãos da época. Os judeus, né, tinham os povos, seus vizinhos, e eram muitas leis rituais, sabe? Eram muitos ritos, muita coisa para fazer de purificação, lavar as mãos, lavar isso, lavar aquilo, de manhã, oração em tal horário. Claro, oração em todos os horários, mas assim, eles tinham muitos rituais de lavar as mãos, foram adquirindo, mesmo que não tinha na escritura, por exemplo, eles vão adquirindo certos costumes. O próprio Jesus, né, quando ele é repreendido pelos judeus, quando ele não lava as mãos, então os judeus,
né, dizem a Jesus, olha, seus discípulos não lavam as mãos para comer, né? E aí Jesus diz, olha, não é o que entra que torna o homem impuro, mas é o que sai que torna o homem impuro. Então, a impureza vem de dentro, vem do coração, são as intrigas, o adultério, as mentiras, os rancores, tudo isso é o que torna o ser humano impuro, e não o que entra, né, vamos dizer assim, não as práticas, essas coisas externas da natureza. Até porque eles não tinham consciência daquele tempo de que eram coisas naturais, o sangue, assim, sabe, da natureza, mas é como se aquilo fosse tudo consequência de um pecado, né? E o pecado, às vezes, tinha mais, e ainda hoje tem, a religião costuma muito falar mais do pecado do que da graça, por exemplo. Interessante que a graça para nós cristãos, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia, né? A graça, portanto, é muito mais, já ia dizer uma redundância, muito mais maior, não existe, né? É muito maior, pronto assim, mas a gente pode ser redundante mesmo. É impressionante grande o tamanho da bondade e da graça de Deus. Mas tem pessoas que gostam de focar no pecado. Claro, nós temos que fugir do pecado. O Papa Francisco ontem disse, fujam das tentações, não dialogue com o diabo, por exemplo. O Papa Francisco fala sobre isso. Não dialogar com o diabo, com o tentador, com a tentação. Porque a gente sabe que ele pode ser fraco, porque o diabo é fraco, ele não é forte, mas ele é esperto, né? Ele tem esperteza, tem armadilhas. A tentação, ela pega a nossa fraqueza. O tentador, ele sabe onde está a nossa fraqueza. E qual é o correto do cristão? Não dialogar, não conversar com o mal, né? Vai uma aguinha aí. Nós não podemos dialogar de jeito nenhum com a maldade, seja ela dentro de nós, o nosso coração, que às vezes é cheio de rixas, de invejas, de coisas errôneas, corrupções, principalmente a corrupção, e às vezes nós dialogamos, um pouquinho pode. É igual a pessoa com diabetes, né? Exemplo. A pessoa que tem a diabetes, o que é que ela faz? Né? Ela sabe que não pode ter acesso a muito doce, né? Não pode comer açúcar de modo exagerado e às vezes nem. Mas aí tem aquele docinho de leite, coisa gostosa, docinho de coco, né? Outros de coco, um geladinho, né? Hoje eu fiquei um geladinho de jaca, muito bom, é mesmo que fiz. Modéstia, né? Muito modéstia. Gosto muito de doce de caju, que Dona Guelma faz, né? Doce de leite, delícia. Aquela cocada, nossa senhora, era isso de coco, a cocada, né? E quem tem propensão ao diabetes, quem tem problemas, né, não pode, glicose, né, alta, não pode. Tem que ter muito cuidado. Mas aí não um pouquinho. Aí é aí que começa a dialogar com a tentação. A pessoa não pode certo tipo de alimento. A pessoa tem tendência ao alcoolismo ou é alcoólatra mesmo e está em tratamento. E aí sente aquele cheiro, aquela coisa, só um pouquinho, só uma dosezinha. Não dialoga com a tentação, criatura. Né? A pessoa que é viciada em no conto do sexto mandamento, por exemplo, que é a questão pecar contra a castidade. E aí se coloca, se submete a locais ou aparelhos ou coisas que podem desviar a sua maturidade, né? Aliás, desviar da sua, porque é uma pessoa imatura, inclusive, quem busca esse tipo de coisa. Vai desviar da sua conduta correta, né? E aí, de repente, cai. Então, o correto é não dialogar. Mãe, cocada, doce de leite, muito bom, doce de caju, delicioso. Mas comer demais, a senhora sabe, né, que não pode. Eu como, a senhora vai e fica me tentando, toma mais, toma mais, toma mais. Calma, calma, não é assim. Porque senão, tudo demais, a senhora mesmo diz, né, minha mãe? Tudo demais é sobra, ou não sobra, né? O ditado correto eu ainda nem sei como é que é direito. Mas tudo demais, né? Não tem sobra, não tem assim, deixar para depois.
Então, a gente exagera nas coisas e aí abre espaço para a tentação. Qualquer que seja. Por exemplo, tem gente que é muito irado, tem propensão a ter raiva com qualquer coisa. Pavio curto, né, que o povo chama. Tem pavio curto. Se a pessoa tem pavio curto, já tem que ser um bom cristão. Eu digo isso para quem é cristão, para quem é católico, quem quer viver a fé. Quem quer viver a fé, quem é um bom cristão, quer fazer o quê? Cumprir os mandamentos, quer fazer com que a palavra de Deus seja real na sua vida. Então, se a pessoa quer cumprir os mandamentos divinos, quer que a palavra seja real, vai evitar o máximo possível de iras. Se tem um encontro, né, numa casa, em determinado lugar, e aquela casa costuma ter muitas brigas, né? Eu não sei com quem eu falava um dia desse, assim, que a pessoa vai para um certo lugar e sabe que lá não se pode ir. Ou a pessoa pode ter propensão a ir, que vai ter conflitos. Então, ou não vá, ou se for, bico, como é? Boca de siri, pequenininha, certo? Mas às vezes não vai aguentar, né? Então é melhor que evite. Não dê espaço. Mas eu vou vencer dessa vez. Não vai. O Papa diz, o diabo é ardiloso. Ele é esperto. Ele sabe qual é a nossa fraqueza. Ele sabe o nosso ponto fraco. Como sabe. Né? Nós, pecadores, que o digamos. Toda vez que a gente pensa que vai ganhar, não vai. Há uma história que não se sabe se é real. Provavelmente não, mas há um conto que diz que um chamado Santo Antão é real. Ele era um chamado eremita, era um monge que foi viver nas cavernas, né, longe do mundo, que se afastar para contemplar, para rezar, para ler os textos sagrados, abandonou a herança que tinha e foi viver da palavra de Deus. Diz que se alimentava de pão e água. E aí, de tanto lutar, já idoso, assim, venceu as tentações do mundo, as tentações da carne, o diabo foi tentá-lo a última vez. E aí o diabo foi tentar e não conseguiu. Aí, quando o diabo sai, né? Isso é uma história, é uma parábola, é um conto. Não sei se isso é real. E quando o diabo vai saindo, triste assim, né? Ele não venci. Aí o Santo Antão, né? O monge diz, pronto, eu venci. Então ele se sentiu assim, vaidoso porque venceu. Nessa hora o diabo volta para tentar, porque viu ali a fraqueza dele. E às vezes é isso que acontece na nossa vida. Nossas fraquezas, tá? Agora vamos voltar de novo para o nosso tema aqui da live, né? Que eu prometi que ia dizer por que é um sinal de contradição. Vamos seguir os trechos do Evangelho. Agora comentar aqui, Tina. Vamos agradecer por esse ano, por o momento bom e os difíceis. Que Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, nos ajude. Amém. É isso mesmo. Daqui a pouco também a gente vai fazer a oração mariana, agradecer a Nossa Senhora pela sua intercessão. Hoje, que é dia 29 de dezembro, é o antepenúltimo dia, ou antepenúltima noite, né, para a virada do ano. Se são 19h40, então 4 horas para meia-noite, 4h20, 48, 52 horas faltam, né, e uns poucos minutos para a virada do ano. Eita, tá acabando. Adeus, ano velho. Bem-vindo, ano novo. Que não muda, eu acho que não muda muita coisa na nossa vida, não. A gente só celebra. É que nem aniversário. Ano que vem, tanto, sim, vai adquirindo maturidade, experiência, né? Eu acho que é experiência e a gente vai tentando se corrigir do erro do passado e a ser mais assertivo no presente. Mas não quer dizer que vai ter uma mágica assim, mudou antes. Não existe isso. É tudo uma continuação. A gente que marca nos calendários para se organizar o tempo, o nosso tempo histórico. Voltemos lá para o trecho do Evangelho de hoje, que aí continua o velho Simeão falando, né? Boa noite, Antônio Marques, tudo bem? O Antônio Marques é de onde? Deixa eu ver a foto ali, não dá para identificá-lo. É lá do... Esse eu acho que é do Tanque Novo, não sei. É ele que vai dizer. De onde é? Bem-vindo, tá bom? E compartilha a live aí com outras pessoas. Bota nos status, né? E depois vai estar aí, vai ficar para ser assistida. Tem umas falhinhas no começo. Vou ver se no final eu consigo editar aqui antes de ser postada para cortar. Se não, fica como está.
Faz parte. Então, o velho Simeão depois continua dizendo, né, que ele se preparou, né, para esse momento, estava na expectativa, e diz que pode deixar o servo em paz, os olhos viram a salvação, que é Jesus Cristo, o menino Deus, que preparaste para todos os povos, luz para as nações. Antônio Marques. Tonho! É o Tonho? Sou de Bom Jesus da Lapa, não está me conhecendo mais. Pois é, que a foto aqui, deixa eu ver, ir para o canal, deixa eu ver quem és tu. Ah, é Tonho. Isso mesmo, lá, nosso colaborador. E aí, tá trabalhando muito? Padre Ávila tá dando uns gritos. Ai, ai, ai. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados. Estavam admirados com o que diziam a respeito de Jesus, né? A salvação de Israel. Imagine, olha essa cena aqui de novo. Veja só. Simeão, aí Maria, está aqui, né? José, foram levar o menino para o templo, né? Eles foram levá-lo para cumprir a lei, apresentar a Deus como primogênito, né? O primeiro filho, como primogênito dele, porque por mais que é único, não deixa de ser o primeiro, né? Justamente é o único, então é o primeiro também, é o primeiro e único. Então eles têm a obrigação de oferecer, de apresentar ao Senhor, como até consagrar a Deus. E nisso eles vão levar Jesus também para a purificação no sétimo dia, né? 7 dias depois de nascido. E aí, quando vão levá-lo, aparece um senhor, um idoso. E vem e diz todas essas palavras, né? Dizendo, ó, os olhos dele viram a salvação, luz para iluminar as nações e glória de todo o povo de Israel. Então, Maria e José ficaram admirados. Como? Mas imagine essa cena aqui, desse casal com esse senhor, com o menino Jesus. Olha para isso, gente. E aí ele diz tudo isso. Tá bom, então Simeão, idoso, transmite a bênção aos pais, né? Abençoou os dois e diz a Maria. Agora imagina, Simeão falando a Maria, né? Que está aqui, cadê ela? Aqui, ó. Olha para ela e diz, ó, este menino vai ser tanto causa de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Pronto, vamos ver aqui. Ó. Este menino vai ser tanto causa de queda. Por que queda? Porque muitos iriam se desviar da fé. Ou, assim, não entender o processo de Deus na vida deles, na verdade. Não se desviar da fé. Porque as pessoas que tinham fé no Messias, ou a expectativa do Messias, e eram judeus praticantes, não perceberam em Jesus a presença divina e não perceberam que Jesus era o Messias, ou não aceitaram. Então, para o evangelista Lucas, essa queda é porque muitos não entenderam que Jesus é o Messias. É o que Lucas, o evangelista, está nos tentando dizer. Que esta queda é porque muitos não conseguiram compreender o valor que Jesus tinha. Né? O valor do menino Jesus, ou o valor do menino do Messias, do Salvador, de toda a história dele, desde o começo de sua pregação, porque Jesus só foi apresentado ao povo depois do batismo. Segundo o Evangelho, só após o batismo é que as pessoas começaram a conhecer. Né? Já adulto, quando João o batizou, que o batismo de João não é a mesma coisa do batismo cristão, porque tem muitos evangélicos, o batismo só serve para adulto, porque só adulto, Jesus se foi batizado adulto. O batismo de Jesus é o batismo de João, que não é a mesma coisa para nós. Tá? O batismo de João não é o que somos batizados. O batismo de Jesus pode ser uma prefiguração para o nosso. Para Deus dizendo, este é o meu filho. Quando nós somos batizados, nós também somos assumidos como filho. Mas não tem o mesmo sentido do batismo de João e o batismo dos cristãos. Até porque tinham discípulos já no Atos Apóstolos que dizem, nós só conhecemos o batismo de João. Nem sabemos que existia um Espírito Santo, nem sabia que existia Jesus, não sabia. Então, pronto, são batizados no batismo de Jesus agora, né? O batismo cristão. Então, o Simeão diz que Jesus é um sinal de queda
e de reerguimento. Pois é, por que reerguimento? Porque muitos se salvariam a partir da vida de Jesus. Muitos encontrariam este caminho de salvação, né, de luz, de reerguimento. Então, este reerguimento de Cristo, né, do Senhor, é para ser essa vida nova do povo. O povo de Israel, que estava em meio também às trevas, vamos dizer, do império, sem saber para onde vai, um povo que estava desorientado também. Lembra, no Antigo Testamento, diz que o povo, como dizer, o sacerdote e o profeta perambulam pela rua sem saber o que se passa, e o próprio Cristo depois constatou o seguinte: eles eram como ovelhas sem pastor. O povo estava como ovelhas sem pastor. A constatação de Jesus no Evangelho é essa, né? Então, Jesus Cristo, nosso Senhor, é este que é tanto queda como reerguimento. E aí é que está o sentido. Ele será um sinal de contradição, como nos diz aqui a nossa capa da live de hoje. Ó. Vamos ver aí. Ó. Sinal de contradição. Por que Jesus é este sinal de contradição? Porque muitos seriam provados na fé. Esperavam um Messias, esperavam um líder forte, e talvez até um líder militar, e talvez até um líder que fosse vencer batalhas, né? Esperavam que Jesus fosse um revolucionário militar, que ia trazer, né, fazer cumprir tudo o que tivesse prescrito, e de fato cumpriu, mas não da forma que eles imaginavam, né? E aí muitos se decepcionam com Jesus. Será que isso não acontece hoje? Porque isso é para aquele tempo. Veja, né, o Simeão fala isso para Maria e José naquele tempo. Mas vamos olhar, verificando em nossa vida, em nossa história hoje, nos tempos atuais. Será que Jesus não está sendo ainda a palavra dele, a doutrina dele, o ensinamento da igreja, não é ainda um sinal de contradição para o mundo? Será que as pessoas não estão hoje divididas por causa justamente de Jesus? Por causa da fé e da do verdadeiro ensinamento, da verdadeira doutrina também? Por que esse sinal de contradição? O que significa isso? Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Muita gente pensa que para ter Deus basta cumprir certos rituais, ter um pensamento reto, um pensamento fixo, basta assim, uma certeza absoluta, uma fé indubitável, né? Uma fé que não se pode duvidar, uma retidão até de vida, viver coerentemente a lei, o que está escrito, cumprir na vida física, assim, material, o que está no papel. Será que é só isso? Será que para seguir Jesus Cristo basta aplicar regras na vida e assim dizer que está com Jesus? Se estas regras, se estas leis, né, se tais ensinamentos ajudam a cumprir os mandamentos principais, dois que resumem todos os outros, aí sim não há contradição nenhuma. Mas às vezes, em nome de leis, em nome de ensinamentos rígidos, rituais antigos, e que parecem ser belos, e são bonitos de se observar,
uma estética, uma beleza toda. Mas será que em nome disso estão também cumprindo o mandamento mais importante? Amar a Deus e ao próximo? Ou só basta amar o próximo que está próximo mesmo, no sentido literal? O próximo que é do meu grupo, que está ao meu lado? Será que cumprir mandamentos é só amar aos amigos? Não, não e não. Ou, aliás, afirmou assim, quando ele ensinou o mandamento, que já é do antigo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas para amar o meu próximo e a Deus, eu preciso me amar. Eu preciso gostar de mim. E eu preciso me aperfeiçoar. Eu estou me aperfeiçoando? Eu estou amando a pessoa que eu sou? E se eu percebo que a pessoa que eu sou ainda não é a melhor pessoa possível, será que eu não consigo ainda dar um passo a mais? Olha o que Rosane diz. Quando Jesus resgatou Maria Madalena do pecado, ela recaiu e, mesmo assim, ele a buscou e não se a julgou digna de estar diante dele. Mas ele respondeu, né? Mas ele respondeu, o coraçãozinho aqui, deixa eu ver o que aqui está dito. Mas ele respondeu o que queria ela, né, o coração dela. O que Deus quer em nosso coração. O que Deus quer é nosso coração. Justamente. Não são os cumprimentos de certas leis que Deus quer. Gente, ou não entenderam, ou se deixam levar, não querem entender o que Jesus disse assim: não quero não quero sacrifício, eu quero misericórdia, né? Misericórdia quero, sacrifício não, literalmente está traduzido. Deus não quer grandes ofertas. Deus não quer uma grande oferta de dízimo. Essa coisa de dízimo nas igrejas aí, principalmente que não é católica, né? Não, as igrejas não católicas, elas, muitas, umas não, mas tem umas que só falam em dízimo. Ou se não só falam, mas uma boa parte é. E tem que entregar o dobro do dízimo, e tem que fazer uma oferta grande, e para provar a sua fé, tem que fazer uma doação, e para dizer que, né, é de Deus, tem que doar a casa, o carro, e para dizer que é de Deus, você tem que fazer aquilo, o jejum dia e noite, e para dizer que é de Deus, você tem que subir um monte, tem que isso e aquilo, tem que fazer certos... Não! Não e não. Para ser de Deus, não há sacrifício que prove que somos de Deus. Porque só há o mandamento do amor que nos prova que somos de Deus. Assim sereis conhecidos, né? Sabereis que são meus discípulos, se amardes uns aos outros, como eu vos amei. É o que Jesus disse. Está em João capítulo 13. Oh, santo Deus! Oh, criatura teimosa, que quer cumprir rituais, quer achar que basta, né, fazer certos tipos de coisas, que está... Não, não basta. Onde é que está agora aqui? Vou ver. Sereis conhecidos se amarmos aos outros. Cadê? Uhum. Quando ele vai falar do lava-pés, né? Olha, vós me chamais de mestre e senhor, e dizem, pois bem, eu sou. Se, portanto, mestre e senhor vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Deixei-vos o exemplo para que, como eu fiz, também o façais. Em verdade, eu vos digo, o servo não é mais que o senhor, nem o enviado é maior que aquele que enviou. Né? Cadê? Quando ele vai falar do mandamento do amor, despedida. Vou procurando aqui, daqui a pouco a gente, enquanto vou falando sobre esse mandamento do amor, a gente vai refletindo. Tem gente que pensa ainda que basta cumprir rituais, né? Basta cumprir ritos. Saber.
sois meus discípulos. Está em João 13, isso mesmo. João 13, 35. Olha, eu não sou decorador de números, mas conheço os textos. Só não sei onde às vezes estão. Um ou outro eu ainda consigo, mas depois eu melhoro. Ó, 35. Eu vos dou um mandamento, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, o que nos identifica como discípulos de Cristo, o que nos identifica como filhos de Deus, o que nos identifica como irmãos, é amar. Amar e amar. E o que é amar? Fazer o bem, sem olhar a quem, criatura? Fazer o bem, respeitar, buscar ser fiel a Deus e ao próximo e às pessoas que a gente assume compromissos. Não é fácil, mas é possível. Por que é possível? Porque Cristo, que se esvaziou de sua condição divina, sendo ele Deus, assumiu tudo em nós, de nós, com exceção do pecado, e viveu o amor ao Pai e a nós. Então é possível. Não seremos contraditórios, mas há contradição naqueles que pensam que Jesus veio só cumprir leis. A lei é ritual. A lei é para que as nossas consciências se apaziguem dos nossos próprios egoísmos. A lei é para que nós pensemos ou nos organizemos na vida. Os horários, disciplina. A gente precisa ter disciplina de horário, de cumprimento de regras, porque se não fosse, era uma balbúrdia. As leis, são importantíssimas. Mas o essencial é o amor. Não é Paulo que diz, no capítulo 13 de Coríntios, como penitência, leia o capítulo 13. Eu gosto de dar essa penitência para as pessoas. Penitência do Padre Sérgio, da confissão. Leia capítulo 13 de São Paulo aos Coríntios, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse caridade ou amor, seria como um bronze que soa e como um símbolo que tinha. E aí vai seguindo. Leia o capítulo 13 todinho de primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Precisa anotar aí? Precisa não, né? Anote aí. Tá? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Leia. Que esse fosse o hino. Tem gente que fica abrindo o Salmo 91 na Bíblia, né? Para colocar em cima da mesa, da estante. Abra primeiro Coríntios 13. E aí sim seria mais fácil. Ah, porque mil cairão à minha direita, só pensa em inimigo, só pensa em guerra. Mas em amor, que é bom. Pense no amor, criatura. E aí não seremos contraditórios. Gente, agradeço você ter estado até aqui. Vamos fazer nossa oração. Vamos nos colocar, já temos 1 hora aqui de live, né? Um descontinho dos erros, das falhas, dá 1 hora. Então, agradeço por você ter estado aqui. Sua intenção. Tina pede chuva para Bom Jesus da Lapa. Vocês, cada um tem as suas intenções. Então, Deus abençoe. E vamos pedir a Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, que nos ajude nesta caminhada para vivermos no amor e na paz. Vamos rezar, portanto, a Maria Santíssima, pedindo a sua intercessão. Ó Mãezinha do Perpétuo Socorro, pedimos-te que venha com o seu manto sobre nós. Que a caridade que Jesus nos ensinou e a Senhora praticou seja em nossa vida uma realidade. Que a nossa fé seja fortificada pela caridade e que a nossa esperança nos motive a viver amando o nosso próximo para chegarmos a Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Maria Santíssima, venha por sua intercessão sobre nossa vida e que alcancemos cada vez viver a palavra de Cristo. Obrigado você, irmão e irmã, mais uma vez, por ter estado aqui. Quando a live se encerrar, compartilhe, mande para alguém. Agradeço, obrigado. E vá nas minhas redes sociais também. Ó, de vez em quando eu posto aí, tem o QR Code. Você faz assim, quando chegar alguém, olha, eu conheço o Padre Sérgio, não sei o quê, coisa e tal. Aí você vem aqui e apresente esta imagem. Cadê a imagem aqui? Você apresente isso aqui, ó, para a pessoa. Eu acho que está nas minhas redes sociais, vou mandar aí para você de novo. Apresente isso aqui. Aqui tem o QR Code. E com esse QR Code, as pessoas se inscrevem automaticamente no canal. Né? Não é para Pix, não é para nada, não. Eu garanto. Este QR Code, não. Só se alguém pegar essa imagem e depois fizer a manipulação. E se fosse meu Pix, aí ia para o meu nome. Mas se não for meu nome completo, Sérgio Reis Santos, não é. Não é meu. Se não for meu nome completo. Mas só para se inscrever, é só para ir para o canal. Então, mande para alguém, né? Eu vou mandar depois para você aí, e compartilhe aí, tá bom? Vocês mandam para as pessoas, só se inscrever. Não é para Pix, não é para nada. Se precisar de Pix, eu peço aqui, mas não vou, por enquanto não preciso, não. Né? Depois a gente vê aí a construção de uma capela de São José lá para a minha comunidade, mas isso é no futuro. Tá bom? Beijo, fica com Deus, Nossa Senhora. Até mais, que eu já vou embora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.